Se você é daqueles que adoram pullback, você vai se apaixonar nessa ferramenta. Salve, salve tropa! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai explorar todas as funcionalidades do nosso indicador de pullback. Então, bora para a tela. Antes da gente ir de fato no nosso indicador de pullback, eu preciso te explicar um pouco do conceito, de como funciona o pullback e o conceito dele por trás do indicador. Então, primeiro passo para entender um pullback, a gente precisa de uma região de topo e fundo, uma inversão de polaridade, né? O que seria a inversão de polaridade? Por exemplo, eu tenho uma vela de baixa e inverteu para uma de alta. Aqui eu estou tendo essa inversão. Então aqui a gente chama de fundo, né? Ele acabou de fazer um fundo e quando ele inverte de alta para baixa, a gente tem uma inversão de polaridade aqui que a gente chama de topo. Então o pullback nada mais é do que essa inversão depois que há um rompimento. Então como que a gente traçaria manualmente uma região de pullback, tá? Aqui, ó, desconsiderando o pavio, pegando apenas o corpo, a gente tem essa região de fundo, inverteu a polaridade, estava vindo de baixa, subiu de alta. Para que haja marcação do pullback, a gente precisa que tenha um rompimento dessa inversão de polaridade. Então a gente tinha aqui, ó, essa inversão, ele veio aqui, depois com essa vela aqui, ele fez o rompimento dessa zona. Quando ele faz o rompimento dessa zona aqui de fundo, a gente tem o traçamento da nossa linha de pullback. E como a gente opera ela? Quando voltar, a gente pega uma operação a favor do rompimento. Então se ele rompeu para baixo, a nossa operação seria uma venda aqui nessa linha. Ele veio tocar aqui na frente, bateu e retraiu. Onde a gente teve outra inversão? Aqui embaixo, ó, a gente teve uma inversão aqui. Onde houve o rompimento? Aqui na frente, ó. Aqui na frente ele fez o rompimento, depois veio tocar e retraiu. Aqui de novo, ó, a gente teve uma inversão, aguarda ele fazer aqui o rompimento, fez o rompimento, voltou a buscar? Não voltou. Beleza, vamos pro próximo. Aqui, ó, a gente teve aqui essa região, fez o rompimento, foi buscar só lá na frente, bateu, retraiu. Aqui eu tô mostrando o exemplo para vocês de baixa. É importante a gente sempre, quando for trabalhar pullback, pegar momentos do mercado que ele tá com uma tendência. Então aqui a gente consegue ver, ó, que ele tá numa tendência de baixa. Um pouquinho mais à frente, ó, ele ficou totalmente lateral. Observe que ele não saiu de dentro desse quadrado aqui. Então ele ficou trabalhando aqui dentro. Aqui dentro eu não recomendo a gente ficar buscando operações de pullback. Quando ele saiu dessa lateralização, ele engatou uma tendência de alta. Então na tendência de alta é a mesma coisa, só que o inverso, né? Então a gente teve aqui, ó, uma inversão de polaridade, ó, tava de alta, virou de baixa, aguarda o rompimento, rompeu nessa vela, a próxima bateu, a gente pegaria um throwback, né? Um pullback de alta. Aqui em cima a mesma coisa, ó, inverteu a polaridade, aguarda fazer o rompimento, a próxima vela, quando buscar aqui, pega uma operação de compra. Ela chegou bem próxima à linha, não chegou a tocar, mas já, ó, deixou uma reação muito forte, essa retração aqui, esse paviozão. Aqui embaixo, mesma coisa, inverteu a polaridade, aguarda fazer o rompimento. Nesse caso aqui, ela não fez um rompimento forte, né? E aqui ele acabou deixando duas regiões de topo. Aí entra mais uma coisa bem interessante. O nosso indicador vai traçar o que a gente chama de cluster de pullback. O que seria cluster de pullback? Quando a gente tem duas zonas de pullback próximas à outra, ele vai traçar como se fosse uma espécie de região. Então aqui em cima eu tenho um pullback, aqui embaixo eu tenho outro pullback. Dentro dessas duas marcações eu tenho uma espécie de cluster de pullback. Então observa, ó, fez esse topo, fez esse topo. Quando fez o rompimento, a próxima veio buscar aqui esse pullback de alta dentro do nosso cluster, dentro da nossa região e respeitou as próximas duas velas seguidas. Depois a gente teve aqui em cima a outra, fez o rompimento, não voltou a buscar. Esse é o conceito básico que você precisa entender sobre o pullback. Para agora a gente está destrinchando todos os inputs do nosso indicador. Então a gente vai vir aqui na nossa abinha de indicadores, vou vir aqui em pullback, arrastar para dentro do meu gráfico. Aqui em parâmetros de entrada vai ter os nossos inputs que a gente vai estar configurando da melhor forma. O primeiro é o time frame de traçamento. Então eu posso buscar esse conceito que eu acabei de explicar para vocês em M5, que é o time atual que eu estou operando. Mas a gente também pode colocar para ele buscar esse mesmo conceito no time superior ou especificar em qual tempo gráfico a gente quer que ele faça esse conceito de pullback e trace as linhas para a gente de forma automática. Eu vou deixar aqui o meu em atual mesmo. Quando invalidar linhas de pullback, aqui a gente pode colocar para ele sumir as linhas. Então uma vez que ele traçou aqui, a gente pode configurar para após um toque ou rompimento, se ele deu um toque, respeitou, ou se ele foi lá e rompeu essa marcação, a gente já invalida essa linha. Mas se você preferir também, você pode colocar 2 toques ou rompimento, 3 toques ou rompimento, 4 toques ou rompimento. Ou somente o rompimento. Então se você gosta da marcação ali e você não quer
que ela suma, enquanto não fizer o rompimento, pode dar 5 toques, 6 toques, que não importa. Você só quer após o rompimento, você deixa marcada essa opção. No meu caso, eu vou deixar aqui após um toque ou rompimento. A quantidade de linhas de pullback aqui você vai especificar para ele dar uma limitada, né? Então, se eu colocar 3 aqui, ele só vai marcar as 3 últimas linhas de pullback que aconteceu. Se eu vir aqui dar 2 cliques e colocar, por exemplo, 8, ele vai traçar 8. Ou se eu quiser somente a última, eu coloco 1. Então, aqui a gente consegue especificar quantas linhas de pullback a gente quer. Eu vou deixar aqui como 3. Quando considerar um cluster, eu gosto de deixar nessa opção aqui, ó, a partir de 2 linhas de pullback. Então, igual eu acabei de mostrar o exemplo para vocês, quando a gente tem 2 linhas de pullback muito próximas, ele vai traçar o que a gente chama de cluster. Você pode configurar aqui também, se você quiser, a partir de 3, 4, 5 linhas de pullback. Configurações visuais, aqui a gente pode alterar a cor que a gente quer que ele trace essa linha. Eu vou deixar como padrão esse verde. Aqui no estilo das linhas, a gente pode colocar linha sólida, tracejada, pontilhada, enfim, o jeito que a gente preferir, e também a espessura da linha, para deixar ela mais fina ou mais grossa. Eu vou deixar do jeito que está aqui e vou dar um OK. Dei um OK aqui no meu gráfico, a gente já consegue ver as marcações que ele fez. Então, ó, acompanhando o conceito que eu acabei de explicar para vocês, vamos analisar essas marcações que ele fez. Primeiro, a gente tem a linha clássica de pullback. Então, aqui teve a inversão de polaridade, fez o rompimento, ele deixou traçado essa linha. Aqui atrás, a gente tem uma linha um pouco diferente. Por que que a gente tem essa linha um pouco diferente? Olha aqui, ó, tenho nessa região, eu tenho uma inversão de polaridade, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra, ó, tudo muito próximo uma da outra. Quando ele faz isso e depois ao rompimento dessa zona, que foi nessa vela aqui, ele traça o que a gente chama de cluster de pullback, ó, que é toda essa zona aqui onde tinha 3 inversões de polaridade e depois fez o rompimento. Então aqui a gente tem uma marcação de cluster de pullback. Aqui acima, ó, a gente tinha esse topo, fez o rompimento com essa vela, deixou essa linha de pullback. Aqui também, ó, inverteu polaridade, fez a vela de rompimento, deixou a linha de pullback. Então essas linhas que tem aqui, quando o preço voltar a trabalhar e bater nelas, ele tende a fazer a retração. Agora vamos tentar ver na prática como a gente pegaria operações nesses cenários aqui. Se liga aqui, tropa, Audi JPY, vou pegar uma compra aqui que ele acabou de tocar na nossa linha de pullback. Então a gente teve a inversão de polaridade aqui, essa próxima vela fez o rompimento e agora ele veio tocar na nossa marcação. Então peguei uma operação de compra, bora aguardar aqui e ver o resultado dessa operação. Finalizando aqui nossa operação, olha que coisa linda, tropa. Olha como respeita essas marcações de pullback. No caso aqui foi um throwback, né? Mais conhecido como pullback de alta. Acabou de dar essa operação linda pra gente. Como a gente configurou nos inputs lá, para ele pegar apenas o primeiro toque aqui ou o rompimento, ele já descartou essa marcação, porque ele já respeitou aqui, né? Então a gente teve a nossa primeira vitória aqui, ó. Coisa linda demais. O SDCAD veio aqui fazer o toque na nossa marcação, tá, tropa? Peguei agora um exemplo pra gente ver como ficaria na tendência de baixa. Então o mercado tá vindo para baixo, veio tocar na nossa linha de pullback, tinha essa inversão desse fundo aqui, essa vela fez o rompimento, veio buscar, aguardamos ele tocar, pegamos a nossa retração para a venda. Bora aguardar e ver o resultado. E tá lá, tropa, mais uma operação vitoriosa utilizando aqui a nossa ferramenta de pullback, dessa vez um exemplo de buy. E vale a pena lembrar, tropa, que todas as operações que a gente pegou aqui foi exclusivamente quando fez o toque na nossa marcação de pullback. Para deixar suas operações ainda mais assertivas, leva todo o contexto do mercado e mais indicadores para estar utilizando ali como um filtro para dar mais assertividade no seu operacional. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima aula.